Então, bom dia novamente. Eu vou falar de viagens, vou falar de uma experiência de viagem de mulheres. Eu estou muito feliz em olhar muitos rostos aqui que já participaram desse projeto que começou há pouco tempo. E eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês. Eu carinhosamente chamo esse projeto de O Poder da Roda de Marias, né? Vocês falaram aqui as duas palestrantes anteriores e a energia, quando você junta muitas mulheres, é uma energia incrível. É uma energia que transforma, é uma energia que às vezes a gente não tem nem explicação. Eu acho que é Deus em forma de conversa, é uma coisa muito louca o que acontece nessas nossas experiências em viagens. Bom, dito isso, eu vou me apresentar. Muito prazer, eu sou Maria Carolina Ascencio, meu nome é Carol Ascencio, como vocês me encontram em rede social e os amigos me chamam. E assim como vocês, eu tenho o poder de transformar essa energia e transformar o mundo. A colega falou de como a gente se enxerga no espelho de manhã, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você disse na sua palestra. Todos os dias de manhã, quando eu olho para o espelho, eu me pergunto o que eu vou fazer de diferente, quem eu vou conseguir transformar hoje, né? Com a minha energia, com a minha alegria, porque sim, é a gente que coloca isso para fora, aquela mulher que a gente, de uma certa forma, a gente fala, nossa, que maluca, mas ela não estava bem, né, do seu vídeo, ela não estava bem. Então, muitas vezes a gente tem que driblar várias coisas para estar bem, e não é que você tem duas caras, não, é que você determina como vai ser o seu dia. Você pode reclamar, você pode realmente fazer tudo errado, ou você pode olhar com um olhar de transformação, né? Às vezes uma pessoa que está ao seu lado e que precisa ouvir só uma palavra, né, para sair daquele lugar. Talvez aquela moça não tivesse uma amiga, né, que disse para ela assim, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Está precisando aumentar a dose do remédio, está precisando ir no psicólogo, né? E é verdade, que a gente é enlouquecida realmente. Bom, assim como todas que estão aqui, eu sou empresária, empreendedora, mãe, filha, irmã, esposa, amiga, cunhada, nora e mais umas coisinhas por aí. Alguém se identifica? A gente é tudo isso, né? No dia inteiro a gente faz todas essas funções. E sou agente de viagem há 34 anos. E aí a gente vai começar a falar do que eu gosto aqui. Vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória. Eu sou paulista de São Bernardo do Campo. Eu me mudei para cá com um bebê de 21 dias de idade, quando a gente se mudou. E faz então meu filho Pedro vai fazer 23 anos, agora em dezembro. Eu tenho uma filha maravilhosa, Mariana, que eu acabei de ver que está sentada ali atrás. Mamãe emociona. De 16 anos, né? São meu marido, que é o meu filmmaker bem contratado e bem pago, que está logo ali. Me mudei para cá então, na ocasião, com o objetivo, eu trouxe uma grande marca para cá, a CDC Turismo, da qual eu fui à frente como master franqueada, eu e meu marido, por longos 18 anos aqui no estado. E sim, Cláudia, eu tive 100 funcionários. Então, assim, a gente trouxe essa marca em 2022, no pós-pandemia. Vocês devem imaginar o que aconteceu na pandemia com as viagens, né? Então, de 2020 a 2022, a gente passou por muitas provações, né? Eu nunca tinha preenchido um formulário de repatriação de cliente para trazer ele de um lugar remoto do mundo para o Brasil. Eu não sabia nem o que era isso. A gente preenchia e mandava para o avião da FAB e buscar os nossos clientes em lugares remotos. Foi algo que hoje me parece ser uma história de tão surreal que foi. Então, obviamente, assim como muitos empresários, eu adoeci, eu adquiri uma fibromialgia, eu enlouqueci porque eu sou muito perfeccionista e eu queria resolver o problema dos clientes, mas a gente não tinha como resolver o problema dos clientes, foi uma coisa a mais do que isso. Unido a isso, uma administração desastrosa da empresa em questão, na qual eu fui CDC por 24 anos e o Valber por 28 anos, em 2022, com 51 anos de idade, eu vou fazer 54 anos agora, em agosto, a gente decide que a gente não quer mais continuar nosso contrato
E durante o ano de 2022, a gente acho que teve umas 1.500 reuniões com advogados e tudo mais, porque eram muitos anos e muita gente, muitas lojas e muito tudo. Nós tínhamos 11 lojas sob nossa responsabilidade aqui no estado. Em maio de 2022, eu internei meu pai com uma suspeita de dengue. Em outubro, o meu pai faleceu. Ele voltou para casa por 20 dias, voltou para o hospital e faleceu. A gente levava almoço e janta todos os dias na UTI do São Lucas. Doutora, não me pergunta como eu consegui isso, mas eu consegui, porque ele só comia a minha comida. E a vida seguiu. Em dezembro de 22, a gente encerrou o contrato. Em janeiro de 23, então, eu começo a minha nova jornada, que é essa que eu estou, que eu me encontro, e que se conecta com a primeira e a segunda palestra que a gente teve aqui, que eu queria respirar. Eu não queria mais ser uma administradora que entrava em reuniões 9 da manhã e saía 9 da noite. Eu queria ser agente de viagem, eu queria usar a viagem como propósito, eu queria que pessoas pudessem viajar, e aqui nesse ponto eu queria que mulheres pudessem viajar. E aí em janeiro de 23 a gente inaugura a Bfly Travel. Em março de 23, minha mãe descobre um câncer de pâncreas. E a gente segue por esses 2 anos. Eu perdi minha mãe tem 3 meses. E voltando à sua palestra, a gente não tem como se vitimizar. Eu tinha tudo para dizer que ia dar tudo errado. E na verdade, eu estou no meu melhor momento profissional, porque está tudo dando muito certo. E a gente está realizando muitos sonhos. A luta é grande, eu trabalho muito durante o dia. Trabalho 12, 13, 14 horas, mas eu trabalho com prazer, né? Então, eu quis trazer um pouquinho da minha história, porque eu acho que a gente não consegue falar. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, é muito legal viajar, as mulheres, tal, não sei o quê, mas tudo na vida a gente tem um propósito, né? Os propósitos, eles vão conectando pessoas, as histórias vão se conectando, as pessoas vão se identificando umas nas outras, e é por isso que dá tudo certo. Eu vou falar um pouquinho do projeto. Eu fui convidada para viajar em agosto de 2023 por um dos nossos fornecedores para um projeto que se chama Elas Viajam, né? Nessa ocasião, eu já tinha uma parceria com Nay Dantas, quem é daqui de Aracaju, e quem também não é de Aracaju conhece minha blogueira favorita que está sentada ali. A gente já tinha muitas conversas com 2 empreendedoras sobre criar alguma viagem para mulheres. Nay e a família viajam bastante, assim como eu e minha família, então a gente acaba que se conecta por destinos e tudo mais, trocando figurinha, e a gente tinha esse projeto. Quando eu fui convidada para essa viagem, eu convidei Nay para ir comigo. Eu falei, Nay, vamos, vai ser o piloto do que a gente vai fazer. E a gente, assim foi para Fernando de Noronha. Essa viagem, a gente foi em 14 mulheres que nunca tinham se visto. A gente nem foi no mesmo voo, eu e Nay, a gente foi em voos separados. Eu consegui fazer uma blogueira viajar com uma mala de mão de 10 quilos. E ela viajou, viu, gente, com uma mala de mão de 10 quilos. E a gente se encontrou, a gente ficou 2 pessoas em cada pousada, não ficou as 14 na mesma pousada, foi um projeto totalmente diferente. E aí a gente se encontrou na primeira noite de branco, vocês vão ver algumas fotos aí, alguma coisa e tudo mais. E a conexão, gente, é uma coisa tão louca, porque assim, olha, no primeiro passeio, a gente estava lá naqueles 4x4 se balançando lá para ir pro passeio, e do nada, uma pessoa conta assim, uma história lá, fala, meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Em 5 minutos, tá todo mundo fazendo terapia em grupo, tá todo mundo dando conselho, ajudando, tá todo mundo conectada, e ninguém soltava a mão de ninguém. A gente vai fazer mergulho de snorkel, e eu falei, gente, eu não vou porque eu tenho pânico, não de água, eu nado e tudo mais, mas eu tive síndrome de pânico e tem alguns gatilhos que eu não me exponho para não voltar. Eu não tenho mais nada hoje, faz muitos anos. E as meninas falaram, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E a gente foi todo mundo. E eu aprendi, né? Fui de colete dessa vez, com paciência. E hoje eu não vejo a hora de ter snorkel para fazer de novo, porque eu vou, mesmo que eu estiver sozinha. Porque já na minha família era assim, a mamãe não vai porque a mamãe tem medo. A mamãe não vai fazer isso porque a mamãe... E tudo bem, isso é uma coisa que a sua família está cuidando de você, porque eles sabem que eu entrava em pânico. Mas nessa viagem, eu estou contando um exemplo meu, poderia contar mais 1000 exemplos, né?
E aí a gente foi foi visitar a Praia do Sancho. Vocês já ouviram falar da Praia do Sancho? Já ouviram? Quem já ouviu falar? A Praia do Sancho foi considerada não sei quantas mil vezes a praia mais bonita, né? A Baía do Sancho, eu já tinha ido a Noronha algumas vezes. E realmente é o ponto alto do passeio, a gente ir na Praia do Sancho, você vê a praia ali de cima, depois você tem que descer por uma fenda, no meio da pedra, assim, tem uma escada, uma fenda e tal. E você chega lá embaixo, tem um tempo para ficar ali olhando e tudo mais. E a gente, nesse dia, o guia virou pra gente e falou assim, pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Entrou o swell, que é um tipo de um vento, um negócio, um remeximento do mar lá, e vocês não vão poder entrar na praia porque está muito perigoso e fica muito mexido. E não era para estar mexido, né? Era para estar um mar bem gostosinho que a gente vai. Imagina, 14 mulheres querendo tirar foto, querendo não sei o quê, e num lugar super icônico, né? Que estava todo mundo esperando para ir. E tá bom, descemos e aí chegamos. Estamos ali na praia, né, e a onda vinha, batia forte mesmo. Daqui a pouco o Nai, parado assim, olhando para a água, falou assim, rapaz, dá para entrar. Falei, mulher, eu não vou, porque esse negócio vai dar uma onda na nossa cabeça. Não, dá para entrar, veja. Ela fez assim, presta atenção no tempo que a onda demora. A onda vinha, quebrava, depois ela recuava. Ela falou, nesse recuo, a gente entra, mergulha, e depois, na hora de voltar, a gente faz a mesma coisa. Ela falou, peraí que eu vou testar. Nisso, o nosso guia já estava com os cabelos em pé, tipo assim, essa menina vai morrer. Pois, Nai foi e voltou. Aí, as meninas, a gente começou todo mundo se aproximar, né? E aí vocês vão ver o que a gente fez, peraí. Nesse dia eu decidi que eu ia dar andamento ao projeto Mulheres que Viajam. E nesse dia eu batizei essa sensação que a gente sente, né, de Roda de Marias. Né? Eu acho que o poder da mulher, da mãe, da empresária, da pessoa que não ouve o passado. Minha mãe falava uma coisa, eu não sei se eu falo sem me emocionar, mas... Minha mãe falava uma coisa pra mim, que eu levo isso comigo. Ela dizia assim, vocês, filhos, podem ser melhor do que nós fomos pra vocês. Eu te permito você ser melhor do que eu, filha. Isso é uma coisa muito, como você disse que a tua mãe dizia, isso não vai dar certo, né? Minha mãe é o contrário. Minha mãe era uma pessoa espetacular, uma pessoa que morreu com 80 anos, mas quem conheceu minha mãe era uma alma jovem, era uma pessoa cheia de vida. Então, assim, eu levo isso pra mim. Depois desse vídeo... eu decidi, falei, não, eu tenho que levar esse projeto adiante, né? O projeto Elas Viajam existe, está disponível, quem quiser viajar com um grupo de mulheres, existe desse fornecedor, né, que é um dos nossos fornecedores. Mas daí eu me bati com uma outra coisa, os produtos que eles põem na prateleira são produtos de um ticket médio muito alto. E nós, mulheres, já temos vários impeditivos para não poder viajar sozinhas. Um ticket médio muito alto fica um pouquinho mais difícil. E daí eu e Nai
lançamos a primeira viagem para São Paulo, grupo de compras para São Paulo. Eu vou falar já um pouquinho mais disso, né? E aí depois disso a gente já teve Rio de Janeiro e aqui no decorrer a gente vai conversar mais um pouquinho. Eu acho que essa frase, nos nossos grupos, a gente fala bastante sobre estarmos seguras, né? O que é estar segura? Logicamente, estar segura fisicamente, né? Porque muita gente tem medo de ir a São Paulo sozinha. Rio de Janeiro, quando a gente lançou, as meninas diziam, eu não vou para o Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, alguém vai me dar um tiro. O que vai acontecer? E no final, a gente junta, parece que a gente fica mais protegida, né? Do que você ir sozinha. Eu acho que quando a gente fala de segurança física, é muito importante, mas é inacreditável e é inenarrável a segurança emocional que a gente tem quando a gente está juntas. Né? É um ambiente onde você não tem julgamento, você pode se emocionar, você pode rir, você pode chorar, você pode dividir. Histórias se encontram, e as histórias se encontram mesmo sem ter sido contadas. Eu vi ontem um vídeo, eu só não coloquei na apresentação porque eu não tive tempo de pedir autorização para a pessoa da viagem de São Paulo, aquele vídeo que ela fala, eu não tomei meus remédios, lembra a gente no aeroporto? Uma das pessoas do grupo disse, eu não tomei os meus remédios para dormir. Eu só tomei o meu remédio da pressão, que eu tomo todo dia. Ela falou, foi maravilhoso. Ela era mais velha, ela já devia ter uns 60 e poucos anos. E o nosso grupo é eclético, tem gente mais nova, gente mais velha. Você vê a gente pulando de biquíni sem padrão, né? Porque existe um padrão. Você vai usar biquíni na frente de todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa, é muito libertador, no sentido de muito acolhimento da palavra, é muito libertador. É um libertador de todo mundo juntinho, assim, sabe? Bom, eu queria que vocês respondessem para vocês mesmas essas perguntas aqui da tela. Quem aí já pensou em desaparecer por uns dias, ter tempo para ler só um livro, maratonar uma série sem ter que pausar a série 3.668 vezes no mesmo episódio, acordar e perguntar para alguém em casa, o que nós vamos comer hoje? E realizar um sonho de viagem que sempre ficou para depois. A gente carrega uma coisa muito forte com a gente, que é ensinado desde que a gente é pequena, quando a gente brinca de boneca. Vai lá cuidar da sua filhinha, cuida da sua bonequinha. Gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que dar boneca pro filho, não é isso, pra filha. Mas a gente já é implícito na nossa cabeça. Ontem eu estava no salão, né, papo de salão é sempre legal. Tinha uma menina do meu lado, jovem, devia ter uns 30 anos, recém-casada, voltou da lua de mel. A irmã precisou viajar e ela ficou com um sobrinho de 6 meses e o nenê chorou. E ela estava, o marido, cuidando do nenê, mas tinha babá, não sei o quê. Aí ela disse, ele falava assim, amor, ó, o fulaninho tá chorando, acorda, acorda. Daí a menina diz, então quando você tiver filha, é só você que vai cuidar dele. Ela, então eu tô pensando, não vou ter pelos próximos anos. Aí você ficou olhando, a gente que é um pouco mais madura, né, como eu disse, eu vou fazer 54 anos. Eu, graças a Deus, eu tive a bênção de ter um marido que me ajudou na criação dos meus 2 filhos. Éramos só nós 2. A gente não tinha família. Depois de um tempo eu trouxe meu pai para cá, depois de um tempo a minha mãe também veio para cá. Mas quando a gente saiu, era eu, ele e um bebê de 21 dias. Que quando chorou, eu liguei para um pediatra e falei, olha, escuta esse choro aí que eu não tenho a menor noção do que eu faço agora. Né? É difícil. A gente foi primeiro para Salvador, ficou 2 anos, não conhecia ninguém, depois veio para cá. Então assim... É muito difícil, né? É muito difícil. E a gente tem essas vontades, né? Então, às vezes a gente não consegue. Eu estava falando com uma amiga aqui que falou, eu me permiti vir hoje de manhã, porque é muito difícil sábado a gente sair para vir numa palestra. Gente, é muito difícil a gente sair para fazer qualquer coisa. Porque a gente sempre tem alguém em casa que a gente tem que justificar. Poxa, mas eu vou sair, o que eles vão almoçar? Eu vou sair, mas eu preciso deixar não sei o quê. Vixe, imagina para viajar. Quem aí, honestamente, quem aí, se eu falasse assim, vai ter uma viagem, independente do destino, tá? Não é o destino em questão. Uma viagem de mulheres agora em novembro. Quem aí levantaria a mão e falaria, eu vou, sem entrave nenhum? Nossa, ninguém levantou a mão. Uma aqui, a Nike não conta, colega aqui, uma ali. Veja, isso não é uma crítica, é uma constatação, porque a gente vai arrumar desculpa sempre
como todo mundo está comentando aqui. Ah, não dá, porque isso, porque dinheiro, porque esse dinheiro, é melhor eu comprar a televisão da sala, é melhor. Mas a gente trabalha tanto, né? A gente trabalha muito, a gente pode se permitir, né? E eu vou te falar o mínimo que acontece depois de uma viagem de mulheres. Aqui, ó, eu tenho várias pessoas que foram na viagem de São Paulo e na viagem do Rio de Janeiro e que hoje nós somos amigas. Hoje a gente faz network, hoje a gente faz essas collabs grandonas, cada uma a sua área, a sua profissão. Eu tenho outros clientes que estão aqui hoje também, tenho várias clientes que estão aqui hoje também, que daí vem do outro produto que é meu queridinho Disney, que eu sou alucinada pelo Destino Orlando, tenho mais de 40 idas a Orlando e tudo mais, que também estão aqui, que também é conexão. E eu me conectei com essas mulheres que levaram as suas famílias para a Disney porque se conectaram comigo, né? Então, é sobre isso. Então, todas nós temos vontade de fazer aí. Eu queria também, dentro das reflexões, perguntar se vocês acham sensato a gente dizer que sempre tem algo mais importante que nós mesmos. Aí agora alguém fala assim, não, eu me priorizo, eu estou aqui hoje, eu estou me priorizando. Mas a gente não tem tempo para a gente. Quando eu trago essa mesma reflexão, que foi o que eu fiz agora, né, se você gostaria de viajar, sempre vai ter um porém. E de novo, é só uma provocação, né? A gente, como pessoa, a gente vai evoluindo muito todos os dias, né? Como a Kátia disse, a gente acorda todo dia de manhã para ser um pouco melhor do que a gente foi ontem, né? O que eu posso fazer hoje de manhã para ser um pouco melhor? Mas é bem interessante a gente falar disso daqui. Eu vou contar a viagem do Rio de Janeiro e depois eu já caminho para a minha finalização. Minha palestra é pequena porque também eu poderia ficar aqui por horas e horas falando de viagem. Mas essa viagem do Rio de Janeiro, ela teve um peso emocional, assim, uma carga emocional muito grande. A viagem aconteceu de 13 a 17 de março. Minha mamãe já estava bastante debilitada, bastante mesmo. E daí eu tive dúvidas se eu ia ou não, porque poderia acontecer alguma coisa a qualquer momento. E eu conversei com ela falou assim, quantas mulheres são? As meninas que foram para o Rio que estão aqui não sabem disso e eu já aviso que eu não vou entregar, tá? Eu falei 16. Minha mãe pintava. Aí ela pegou 16 quadrinhos pequenininhos e falou, leve um para cada uma. Eu não levei, não vou dar. E aí ela falou, não, vai ficar tudo bem, não sei o que, eu viajei. E esse grupo foi tão bacana que tinham pessoas de várias idades e tudo mais, mas assim, eu preferi me resignar no período da noite, que a gente fazia muita coisa durante o dia, e à noite tinha umas meninas que tinham um lugar legal lá para dançar e tudo mais, e as noites do Rio de Janeiro, eu preferi ficar no lobby do hotel, tomando meu vinhozinho quietinha, né? E numa dessas noites, eu fiquei tomando vinho com uma dessas pessoas que estavam no grupo. E ela me contou a história da vida dela. Eu fiquei tão indignada com a história da vida dela. E aí ela precisava falar, e a gente ficou horas falando. Não vem ao caso a história, eu acho, não faz sentido, mas era uma história de um casamento abusivo, de um casamento onde toda a relação o círculo social dela é o círculo social do marido, né? Então ela acaba que não tem com quem conversar, porque se ela reclamar alguma coisa, o marido fica sabendo. E realmente era uma história muito abusiva, e ela estava gritando por ajuda. Nesse mesmo dia, eu conversei com o advogado, que era uma amiga que estava no grupo com a gente, e fiz a ponte. Então hoje ela tem uma assessoria jurídica. Nesse mesmo dia, eu encaminhei ela para a minha psicóloga, para a Mônica, que eu fiz TCC durante alguns anos e eu gosto muito. E hoje ela é paciente da Mônica, ela está se cuidando, ela consegue enxergar a coisa de uma outra maneira, com menos sofrimento, zero depressão. Ela consegue hoje ter lucidez para o processo que ela estava passando. Isso me orgulha muito, porque é uma das histórias que acontecem nos grupos. As pessoas, as mulheres, às vezes, estão gritando por ajuda. E eu volto naquele vídeo que a Kátia colocou. Aquela mulher precisa de muita ajuda, né? E, sei lá, quem nunca, né, não se descontrolou. Falo por mim, que eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Hoje, graças a Deus,
estou uma pessoa muito mais calma, muito mais ponderada, mas assim, é muito difícil, né? Então, essa viagem, eu fui, eu me conectei com essa pessoa, e hoje a gente é bastante amiga, a gente fala com frequência, e eu fico feliz de ver a evolução dela. A gente voltou, né? E eu voltei no dia 17 e minha mãezinha faleceu no dia 25 de março, né? Então, ela me esperou voltar, ela ainda estava lúcida e a minha mãezinha deixou a gente. Então, Rio de Janeiro, para mim, foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? E aí, quando eu falo da Roda de Marias, se isso não é um poder de mulheres, né? A gente fala muito em empoderamento. Ah, porque eu quero ser... eu já estou na parte final. Porque isso, porque aquilo... Gente, eu acho massa, mas se o pneu do meu carro furar, alguém vai trocar, pelo amor de Deus, gente. Só se eu estiver sozinha numa estrada, não sei o que, eu troco. Mas eu não quero essa disputa. Eu acho que tem espaço para os homens e tem espaço para as mulheres, e esse espaço deveria ser complementar, né? E se não é complementar, não tá bom, né? Eu acho que tem que ser assim. Então, Rio de Janeiro, né, para elucidar aí, Rio de Janeiro foi isso. Essa minha amiga está aqui hoje e eu fico muito feliz de recebê-la aqui. A minha proposta, aí eu trago uma proposta mais global, não só de viagem. A minha proposta é que a gente não deixe essa roda girar, não deixe essa roda parar de girar. A mulher, ela tem por si própria uma coisa assim da dificuldade de conexão, né? A mulher, ela tem uma dificuldade maior de se conectar, talvez porque a outra não está usando a roupa da moda, ou não sei, eu ainda não consigo fazer essa leitura, mas isso mudou tanto depois dessas viagens, é tão forte essa conexão que a gente faz, né? Queria aproveitar para deixar assim um super agradecimento antes de eu finalizar para a minha hoje amiga Nay Dantas. A Nay é uma incentivadora da minha pessoa para gravar vídeo em rede social, para eu aparecer, para eu contar a minha história. Briga comigo se o vídeo não estiver bem editado, manda eu tirar a legenda que está errada, né? Foi uma pessoa que me cobrou muito e que hoje é minha parceira mesmo nesse projeto do Mulheres Viajam. Para quem quiser saber, teremos Grupo de São Paulo em breve de novo para compras e teremos Fernando de Noronha. Eu acredito que até o próximo mês eu vou fazer o lançamento desses dois grupos. Então vamos continuar com essa roda. Meu muito obrigada, e eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando uma mulher viaja, ela se transforma. Quando mulheres viajam juntas, elas têm o poder de transformar o mundo. Aqui é a minha linda família, ali parte da minha linda família também, tudo misturado. Nesse QR Code, se vocês quiserem, tem o meu WhatsApp pessoal, tem as minhas redes sociais. E eu queria agradecer, é uma honra muito grande, queria agradecer a Sônia Mara pelo convite, é uma honra muito grande ter vocês todas aqui. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês um pouquinho. E é isso, gratidão pelos meus amigos, por todas as mulheres que estão aqui, gratidão ao marido por ter gravado tudo. E muito obrigada e bom dia para todo mundo. Obrigada, amiga. Obrigada. Muito bom.